Nós vamos ouvir a palavra do Senhor pelo presbítero Israel Moraes. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Que Deus fale aos nossos corações. Presbítero Israel. Graça e paz, meus queridos. Como é maravilhoso demais estar cantando, louvando e bendizendo o nome do nosso bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. É Páscoa. Esse mês, como o pastor já disse, nós vamos ter várias mensagens, sempre falando daquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Essa palavra Páscoa, irmãos, ela vem lá de quando o povo estava cativo ali no Egito, sendo escravizado, maltratado. Deus conversa com Moisés e fala para o povo, para nós proclamarmos a Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Páscoa é uma festa que os israelitas comemoraram a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Páscoa significa uma festa que os israelitas fazem ainda até hoje. E nós, os cristãos, também fazemos todos os anos mensagem a respeito disso. Porque o povo estava escravizado no Egito, sendo maltratado, muitos humilhados e às vezes até mortos. E Deus fala face a face com Moisés e falou para o povo. Moisés fala para o povo. Cada família mata um cordeiro e pincela seus portais, porque o anjo do Senhor vai passar e vai destruir todos os primogênitos do Egito. Mas os primogênitos dos filhos de Israel, o anjo não vai destruir. Essa festa foi ordenada por Deus. Vamos abrir a palavra de nosso bom Deus em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 11. E eu gosto sempre de chamar a igreja para ler junto comigo, de maneira alternada. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 11. Que diz assim, de maneira alternada: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias, ou 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o
O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães assados e erva amarga. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira comereis lombos cingidos. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. E é a Páscoa. Até o 11 só. Até o 11. Então está aqui registrado aquilo que Deus mandou o povo de Israel fazer. A festa foi ordenada por Deus. Vejamos abrir a palavra do nosso Deus, como nós já leu. O Evangelho de Marcos também ressalta esse assunto. O próprio Jesus dá instruções aos discípulos a respeito da preparação da Páscoa, aonde preparar. Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Capítulo 14, e leremos do 12 a 16. Que diz assim: os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhes os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa: aonde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E assim tem que ser conosco, até a volta de Jesus. É assim que Deus quer que nós sejamos, sempre lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, e que nós temos que estar sempre passando isso para o nosso próximo, sempre mostrando para eles que a palavra de Deus não falha, é pura e verdadeira, e que tudo que está escrito na palavra de Deus já cumpriu, e muitas coisas ainda há de cumprir, inclusive a volta gloriosa do nosso Senhor. Vejamos que quando Deus ordenou a fazer a festa da Páscoa, eram feitos nas casas dos escravos israelitas. Não era em
sinagoga ou num templo, eles estavam em uma terra estranha. Eles estavam numa terra estranha. Além disso, eles eram escravos. Não tinha liberdade para nada. Pelo contrário, ou eles obedeciam, ou podia perder a vida. E assim tem que ser com nós, meus irmãos. Nós estamos livres, como nós já acabamos de cantar aqui. Eu sou livre. Nós temos que dar muito glória a Deus de morar num país do qual nós podemos cantar, louvar e bendizer o nosso Deus constantemente. Não para satisfazer o nosso ego. Lembrando bem, pastor, que eu não falei para o senhor, na chácara lá pode ter som, mas não pode ser exagerado por causa dos vizinhos. Mas pode ter, aqui também, nós temos vizinhos de todos os lados. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que não sejamos motivo de malquerência, de malquerer. E no templo de Jesus foi feito a celebração da última ceia na casa de um homem. A Bíblia não diz o nome deste homem. Mas ali foi celebrado a Páscoa. Ali Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Mas ele deixou bem claro, nós lemos lá todas as vezes que vai celebrar a ceia, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 11, do 23 a 34, né? Ele disse, assim como eu recebi, eu vos passo para vocês. Participe da ceia do Senhor, que foi instituída por Deus, que faz nos relembrar do sacrifício que Cristo fez por nós. Eu vi uma pessoa dizer isso uma vez, não está na Bíblia isso, mas até que dá para a gente pensar que está correto esse pensamento dessa pessoa. Fez uma pergunta, o que era mais pesado quando Jesus estava indo para ser crucificado? O que era mais pesado sobre os seus ombros? Essa pessoa disse, não foi a cruz, foi os nossos pecados. Foi os nossos pecados. Por nossos pecados ele foi inocentemente, sem ter nenhum cometido um erro, crucificado. E nós temos que lembrar sempre disso, irmãos. E dar muito glória a Deus. Estar sempre em comunhão com Deus. Sempre buscando a presença de Deus. Que o coração nosso esteja sempre cheio do Santo Espírito. Que nós não conformemos com esse mundo tenebroso que nós estamos vendo aí. Mas que possamos estar sempre falando a todo mundo. Não tenha vergonha. Se Deus é conosco, não precisa ter vergonha não tenha medo. Vamos falar daquilo que Cristo fez por nós e quer fazer por todas essas pessoas que andam perdido aí fora. Em hebraico, o nome dessa festa é Pessach. Pessach, é isso mesmo, né, pastor? Me ajuda aí, que eu sou ruim de português, e principalmente de hebraico. Vejamos que a celebração da Páscoa era uma festa para lembrar a libertação do povo da escravidão no Egito. E nós celebramos a ceia do Senhor. Depois que Jesus subiu aos céus, nós celebramos para relembrar sempre do sacrifício que ele fez para nos libertar do
pecado e da morte. A palavra de Deus diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus deu a vida por nós. Jesus foi condenado à morte por nossa causa. Mas Jesus fez tudo isso para nos dar a vitória. Vejamos que a celebração da Páscoa era uma festa. É uma festa, irmãos. Nós participar da ceia do Senhor. É uma festa santa. É uma festa de adoração àquele que deu a vida por nós. É uma festa que nós temos que estar sempre comemorando, como diz um hino, como diz a palavra de Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sempre lembrando que nossa vida aqui nessa terra é passageira. E logo Jesus Cristo voltará para buscar os seus escolhidos. Já no tempo de Jesus, tem que ser até a volta de Jesus. Já era no tempo de Jesus, e tem que ser até a volta de Jesus. Do jeito que os apóstolos, que o apóstolo Paulo nos mencionou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 34, que eu acabei já de dizer. Vejamos que uma festa também mais é uma ordem. Vejamos que é uma festa, mas é uma ordem de Deus, para que o seu povo seja um povo festeiro, mas festa no Senhor. Essa festa tem que ser feita em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós não podemos confundir com essa festa que nós praticamos todos os meses, sempre no primeiro domingo do mês, com as festas profanas que existem por aí. Essa festa é uma festa santa, uma festa para nos abençoar, para nos fortalecer, para fazer nós ser forte e a nossa fé ser irredutível. Para nos relembrar que Jesus foi sacrificado para nos livrar do cativeiro, do pecado e da morte. Porque sem Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, do 1 a 10. Vejamos o que diz lá. Efésios 2, do 1 a 10, diz assim: do pecado para a salvação, pela graça, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por sua causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Juntamente com eles ressuscitou-nos e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não salvam, irmãos. Quem salva é Deus em Cristo Jesus. Mas aquele que é salvo tem que ter boas obras. Tem que participar da ceia do Senhor, da Páscoa, festejar, mas tem que trabalhar na obra do Senhor também. Tem muitas e muitas pessoas que aceitou Jesus, mas só isso não basta. Tem que servi-lo de corpo e alma, com amor, com alegria, festejando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é merecedor, só Jesus deu a vida por nós, mas ninguém pode dar, somente Jesus, o Filho de Deus. E vamos convidar as pessoas que estão aí fora, perdidos em seus delitos e pecados, para vir participar da festa com alegria, porque somos testemunha dessa alegria de participar dessa festa que Jesus nos proporcionou. Lendo esses textos, me lembro daquela parábola quando Jesus conta de um senhor preparou uma grande ceia e convidou os seus amigos. Um disse: eu comprei 2 juntas de bois, preciso experimentá-las. Não posso ir. O outro: aí eu casei, não posso ir. Outro disse: meu pai faleceu, eu preciso sepultá-lo. Aí Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos. E falou para os seus discípulos: ide para os becos, para as esquinas, para todo lugar, aqueles que estão deitados na calçada, aquele que está deitado no jardim, que não tem aonde morar, aqueles, traz tudo. E os discípulos fizeram isso. Trouxe muita gente. E Jesus perguntou: mas tem mais aí fora? Chama eles também. E esses discípulos somos nós. Agora, devemos chamar, devemos convidar, devemos buscar essas pessoas. Se possível, dá o ombro amigo. Se possível, segura na sua mão. Eu conto sempre um testemunho do pastor, foge o nome dele. Aí fugiu o nome. Esse rapaz estava perdido nas drogas, na bebida. O casamento dele estava acabando. Ele tinha uma filhinha de 2 anos e 4 meses e outra de 8 meses. Eu sempre via ele ali perto da minha casa, mas não tinha amizade com ele. De repente, eu estou indo a um lugar lá comprar frutas e legumes para meus filhos. Esse rapaz fez assim: eu parei. Fez assim, sinal de espera, né? Eu esperei, ele chegou perto de mim, começamos a conversar. E ele contando a vida dele, mas de repente eu falei para ele: eu preciso ir que eu vou trabalhar. Mas eu percebo que você está muito triste. Por quê? Está acontecendo alguma coisa?
Ele disse, estou sim, sou Israel. Aí já sabia meu nome. Luiz Diniz, o nome dele. Luiz Diniz. Ô, sou Israel, está acontecendo uma coisa muito grave na minha vida. O que, Luiz? Eu estou perdendo meu casamento, minhas 2 filhinhas que tanto amo. Mas por que, Luiz? Eu estou perdido nas drogas, na bebida. Minha mulher não me quer mais. Dá vontade de chorar. Deus pôs a palavra certa na minha boca. Eu falei para ele, eu conheço um senhor que pode te ajudar. E eu garanto, eu te garanto, se você quiser, ele vai te ajudar. Se ele não te ajudar, o dia que você me ver, pode bater na minha cara. Falei desse jeito com ele. Esse senhor chama Jesus Cristo. Vai para a igreja, meu filho. Procura uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus. E deixa Deus trabalhar na sua obra. Vai para ser benção. Não vai buscar benção na igreja. Tem muitas pessoas, eu vou na igreja hoje para buscar a minha benção. Não, você é abençoado em casa, na rua, no trabalho, para todo lado. Você tem o fôlego de vida. Vai para ser bênção. Esse rapaz foi. Aliás, aí eu despedi dele, fui embora. Eu quero conversar com você mais. Na outra quarta-feira eu estava voltando no mesmo lugar. Aí ele lá no mesmo lugar. Sou Israel, eu tenho uma novidade para te contar. Fala, meu filho. Qual é a novidade? Voltei para a igreja. Eu, minha esposa e minhas 2 filhinhas. Agora é só Jesus. Agora é só Jesus. E já faz uns 30 anos. Uns 30 anos, ele é pastor. As filhas já casou, já tem neto. Não pode ter medo de falar, não. Não pode, não. Tem que ter coragem. E essa coragem, quem coloca em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Vamos convidar, irmãos. Vamos trabalhar na obra do Senhor. O pastor acabou de falar da UPH. Eu, Adilson, contamos com todos os homens para nós se envolver na obra do Senhor. As mulheres, eu tenho certeza, a Simone falou aqui, conta com todas as mulheres. Os jovens da mesma forma, os adolescentes também, as criancinhas também, pastor. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, de que tais é o reino dos céus. Não impeça as crianças de orar, de buscar a presença do nosso bom Deus, que é do lábio das crianças que sai o verdadeiro louvor, porque elas são inocentes. Nós não. Nós adultos dependemos das misericórdias de Deus. Dependemos da misericórdia de Deus, sem as quais nós não tem vida, sem as quais nós não estaria nem aqui. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Por isso que nós temos que participar com alegria da ceia do Senhor, festejando, orando, cantando, hinos de louvor. Sempre se envolvendo na obra do Senhor. Amanhã, o pastor vai falar ainda, né? Terá ensaio do coral. Irmãos, vão participar. Ah, não sei cantar? Como o pastor já falou, a Noemi faz milagre. Ela ensina nós a cantar. Nós não sabemos, mas ela ensina. Que seja assim, com a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento tão ímpar na nossa vida, tão especial, meu Pai, do qual podemos falar da palavra do Senhor. O Senhor possa, ó Pai,
cumprir o teu desejo, a tua vontade em nossas vidas. Que sejamos, ó Pai, aonde quer que estivermos, vivas e verdadeiras testemunhas desse amor que o Senhor tem para conosco em Cristo Jesus. Prepara-nos, ó Pai, para participar da ceia do Senhor, para que possamos, ó Pai, alegrarmos sempre no Senhor. Porque o Senhor tem sido maravilhoso demais para conosco. Não tem palavras ao ponto de dizer o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem. Pois eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Conjunto coral, louve ao Senhor.